Olá, a paz do Senhor. Graças a Deus nós estamos de volta a mais um DJCast, depois de uma semana de recesso, né? Que nós tivemos aí um grande evento em Manaus, que foi o treinamento de evangelismo de rua. Hoje estamos de volta, aqui é o nosso programa de todos os sábados pela manhã, agradecido desde já pela sua participação conosco, e é muito bom tê-lo conosco, entrar na sua casa, na sua empresa, aonde você estiver no seu trabalho. Deus continue te abençoando. Esse é um programa da Assembleia de Deus Tradicional e também do DJ Geral em Manaus, e é uma satisfação tê-lo você conosco. Olha, se inscreva no nosso canal e também dê um joinha. É muito importante a sua participação, e você se inscrevendo no nosso canal, você vai estar nos ajudando. E eu quero aproveitar, hoje no nosso programa nós vamos estar continuar falando sobre saúde mental, ok? E o tema hoje está muito palpitante. Nós vamos estar falando hoje sobre mágoa e ressentimento, males para a alma. Será que mágoas e ressentimentos trazem realmente males para a alma? Está conosco aqui, na nossa mesa, Diácono Julian. Amém, pastor. É um prazer tê-lo aqui, querido. É um grande prazer estar aqui novamente, nós estarmos aqui nesse programa tão abençoado, né? Estamos aqui falando com todos, e como o pastor já falou, hoje nós vamos falar de um tema onde você vai falar, será que mágoa e ressentimento é a mesma coisa? Será que o que você tem aí é mágoa? Alguns dizem que eu não tenho mágoa, só tenho ressentimento, eu não tenho ressentimento, só tenho mágoa. Fique atento, porque hoje você vai aprender, você vai entender aquilo que você pode estar sentindo, ou você conhecer alguém também que possa estar passando por isso. Então já compartilhe esse vídeo, essa programação, mande seu WhatsApp, seu Instagram, use suas redes sociais, porque muitas pessoas podem estar precisando ouvir tudo aquilo que vai ser dito aqui. Eu não tenho dúvidas que vai ser de grande edificação para a sua vida. Também conosco pela segunda vez, nós estamos recebendo aqui novamente a psicóloga, a Emília Rebouças. É um prazer tê-la conosco novamente. Obrigada. Pela segunda vez, né? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Deus abençoe. Então, hoje ela vai falar bastante aqui conosco, com certeza. O tema é forte. O tema é forte. Mas então, antes de a gente falar sobre o nosso tema, vamos ver aí o nosso patrocinador. John, pode passar aí os nossos patrocinadores, John. É chegada a hora de se preparar. O CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, está em sua cidade, oferecendo cursos teológicos de níveis básico com duração de 1 ano e meio, médio 1 ano e avançado equivalente ao bacharel, 1 ano e 2 meses. Curso certificado e reconhecido pelo Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Informe-se agora mesmo. Amém. Então, você que está me assistindo nesse momento, você acabou de assistir um dos nossos patrocinadores. E se você também, você tem a sua empresa, né, você tem aí o seu empreendimento, sua loja, sua pizzaria, seja lá aquilo que você tiver. Se você quiser ser um dos nossos mantenedores, se você quiser nos ajudar aqui nessa obra, deixa Deus te usar, deixa Deus tocar no seu coração. Você pode estar entrando em contato conosco e nos ajudando e semeando aqui na obra de Deus. Ah, Julia, mas eu não tenho negócio, eu não tenho nada, mas eu quero poder ajudar. Você também pode estar nos ajudando com o valor que você tiver, o valor que você puder estar nos ajudando mensalmente. Não tenha dúvidas que você semear no reino de Deus, você semear aqui nesse programa onde nós levamos todos os sábados a palavra de Deus para jovens, adultos, né, e muitas pessoas às vezes que nem são cristãs também acompanham o nosso programa. Você vai estar semeando a palavra de Deus e na obra de Deus, e se você semear na obra de Deus, não é em vão, Deus vai lhe recompensar. Lembrando que não é só a divulgação da sua marca, da sua empresa, mas também a gente ora. Nós estamos sempre orando, inclusive na última quarta-feira, dia 5, nós inauguramos o ciclo de oração do DJA em Manaus. Verdade. Ciclo de oração que com certeza vai trazer força para a nossa juventude, vai trazer força para a nossa igreja. E você pode participar do nosso ciclo de oração todas as quarta-feiras. Vou pedir que o John coloque o cartaz aí do ciclo de oração. Lá no Templo Sede, quarta-feira, às 19h30, ciclo de oração do DJA. Tem sido uma bênção, né? Esse primeiro foi uma bênção, eu creio que vai continuar sendo bênção. Nós vamos ver aí um vídeo que foi, inclusive, o resumo da como foi na última quarta-feira. Vou pedir que o John coloque também nosso ciclo de oração. Eu estou sem...
Eu estou sentindo correntes caindo. Então, toda quarta-feira, vem estar conosco no ciclo de oração, venha apresentar a Deus as suas causas, mas, acima de tudo, venha glorificar o nome do Senhor através da tua adoração. Porque só tem círculo de oração de senhoras, né, pastor? Agora vai ter o de jovens. Sim, agora, né? a quarta-feira é cheia, né? Tem ciclo de oração de senhora de manhã, à tarde, e agora, à noite, o DJA também está junto Tá nativa. nativa com os nossos irmãos. Mas não somente ciclo de oração. Amanhã nós vamos estar iniciando também um novo trabalho. Amanhã, dia 9, domingo, nós estaremos iniciando um novo trabalho que é a Tarde com Deus. E com certeza vai ser bênção. Em todos os nossos 27 setores, a nossa juventude vai estar reunida para orar ao Senhor, para adorar, para buscar o Senhor e também para ouvir a palavra de Deus. Ministração da palavra, adoração, oração, tudo ali na Tarde com Deus vai ser bênção em nome de Jesus. Deus abençoe e vamos aqui continuar. Se a pessoa teve ali sentiu magoada por uma palavra, alguma ação que a outra pessoa fez com ela, e aí quando ela vê aquela pessoa, ela tem aquele desconforto, né? Um gatilho, né? Tipo... tem aquele desconforto. Isso pode chegar a um ponto de ela não conseguir frequentar, por exemplo, a igreja, Pode. ou a escola, a faculdade. Pode. Se a emoção ela tiver acima da razão, de uma forma totalmente irracional, ela vai fazer todos os métodos para não cruzar com aquela pessoa. Ela corta relações sociais, tudo, para não ter acesso àquela pessoa. E ela não vai estar falando que ela tem mágoa, ressentimento, nada. Ela simplesmente vai deixando. Só que o problema disso é o quê? Ela vai carregando isso por toda a vida. O fato dela não ver a pessoa, dela não frequentar o mesmo círculo, não quer dizer que ela não tem mais mágoa e ressentimento. Ela continua com a mágoa e ressentimento. Ela pode se sentir bem em outros lugares, mas ela continua, né? Continua. No dia que ela encontrar essa pessoa, cruzar com essa pessoa, ela vai ter as mesmas emoções, vai ter as mesmas lembranças, normal, como no primeiro momento. E, pastor, eu vivi uma situação que eu acredito que se encaixa nisso. Eu trabalhei numa empresa, uma época, que o meu chefe ele era extremamente abusivo, né? E eu estava numa posição, né, de responsabilidade e o que aconteceu? Chegou a um ponto que quando eu recebi uma ligação dele, eu ficava extremamente nervoso. Eu suava, eu ficava assim, o meu pico de estresse subia na hora, assim, era uma coisa instantânea, assim. E eu comecei há um tempo a deixar o meu celular desligado. Ou então, quando alguém me ligava, eu não atendia. Eu já até depois, quando eu saí, quando alguém me ligava, eu não gostava de atender mais ligações. Eu falava para a pessoa, manda mensagem. Porque aquilo foi uma coisa que me marcou muito. Então, eu acredito que, tanto por celular quanto presencialmente, né? Mas isso é algo que a gente vai vendo que com o tempo vai mexendo com a gente, né? E vai mudando alguns hábitos nossos e isso é uma coisa assim que para mim, na época, era algo perturbador. Eu recebi uma ligação, às vezes quando meu celular vibrava no meu bolso, eu nem sabia quem era, mas eu já ficava nervoso já, né? Então, eu acredito... Era crise de pânico já, né? Já mexe, porque esse ressentimento, né? No caso, essa marca que fica ali, né? No caso, essa mágoa, né? Como a gente fala, né? Essa dor que a gente sente, aquilo o tempo todo ativa, né? E só que eu acredito que a longo prazo, se você não sai disso, porque eu saí, eu falei, não, eu não vou ficar me submeter a isso. E eu saí por questões emocionais mesmo. Então, eu acredito que se a pessoa ela não sair disso, né? Ou então, porque imagina no lugar de trabalho, a pessoa todos os dias ela tem essa pessoa, né? E ela se encontra todo dia com essa pessoa, né? É muito difícil. É difícil, né? Eu acredito que isso pode levar a pessoa até um surto um dia, né? Alguma coisa, né? Então, a pessoa prejudicada é ela mesma, né? Então, por exemplo, a gente fala... vou insistir aqui a questão da crise de pânico, porque isso pode se tornar um transtorno, né? Sim. Independentemente se a pessoa não souber... Não procurar ajuda, não souber lidar. Aí, no caso, a pessoa o que? Ela procura ajuda ou você acha que ela deve sair, ela deva... O primeiro passo...
para qualquer problema é você aceitar que você tem um problema. Certo. Reconhecer que você tem um problema. Porque enquanto você entra dentro do estado de negação em relação àquilo, você não vai procurar ajuda. Outra, a mágoa e ressentimento, na maioria das vezes, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Uhum. Quando você libera o perdão, não tem muito a ver com o outro, tem a ver com você. Com você conseguir aquela paz que excede todo entendimento, você não viver em função disso. Por exemplo, você estava vivendo em função de um telefone tocar, ou de você cruzar com uma pessoa. É mais ou menos dessa forma, entendeu? Então, o processo de você se livrar da mágoa e do ressentimento não tem para onde correr, é liberar perdão, é chegar com a pessoa, falar, relatar o que você está sentindo. Não tem outra coisa, é falar o que você está sentindo e liberar perdão para essa pessoa. Aí, Emília, mas eu não quero mais conviver com essa pessoa, porque essa pessoa... Tudo bem, é um direito que assiste a você, né? Mas como você vai se sentir em relação a isso é muito importante. Você não vai carregar mais mágoas e ressentimentos. Eu me veio a lembrança agora, um fato que aconteceu, inclusive eu já compartilhei com a senhora uma certa vez, e eu vou falar aqui, assim, não vou citar nome também, né? Mas eu vou falar isso aqui como uma forma de exemplo. Eu creio que se a pessoa até assistir esse programa, porque é uma pessoa que convive conosco hoje, ela vai entender que eu vou falar aqui que é para a glória de Deus, como Deus trabalha, né? Eu estava um dia num certo lugar, um lugar comercial, e uma pessoa chegou comigo. Eu estava parado ali numa esquina, e aí essa pessoa chegou e disse... Me abordou, oi pastor, Pai do Senhor, e depois ela disse assim, olha, eu quero lhe pedir perdão. Aí eu fiquei assim, mas por que o senhor fez, né? O que eu fiz, né? E ela disse, não, o senhor falou algo, há muito tempo atrás, eu era adolescente ainda, o senhor falou algo para mim, ou falou ali no meio do grupo, eu não lembro bem, e eu carreguei aquilo. Hoje eu já sou jovem, sou maduro, mas toda vez que eu via o senhor em algum perfil, alguma foto, algum cartaz, eu sentia assim um desconforto, que era o ressentimento, né? Uhum. E aí eu fiquei assim meio, não sem ação, mas surpreso, né, com aquela situação. E a pessoa pediu perdão, e eu pedi perdão dele também. A gente não foi entrar nos detalhes do que tinha acontecido, o que eu tinha falado, seja lá o que for, porque às vezes a gente fala realmente coisa e tem aquele lado que não sou eu, mas é a pessoa, né? Mas falar sobre o motivo naquele momento para ele era totalmente irrelevante. Sim, sim. O importante era que ele estava pedindo perdão, né? Pedindo perdão. Então, porque tinha a ver com ele. Exatamente. Então, o perdão ele é muito relevante. Na verdade, ele é essencial, né? Essencial para... E lembra que nós já conversamos uma vez também? Eu lembro desse fato que você me falou. E teve uma vez que nós conversamos que é muito fácil nós pedirmos perdão para pessoas que estão vivas. Sim. Agora, você já pensou em pedir perdão para pessoas que não estão mais aqui conosco? É muito difícil. E isso já não é um ato que depende da gente somente. Já depende mesmo de Deus agindo na nossa vida. Então, eu penso Ou perdoar, né? Ou perdoar. Perdão é uma coisa que tem que ser trabalhada dentro de nós. É uma coisa que tem que ser trabalhada. Mas se você não abre sua boca para pedir ajuda, fica muito difícil. Por que para alguns é mais difícil perdoar do que para outros, né? Eu, no caso, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente fácil de perdoar. Assim, se a pessoa, às vezes, fizer algo para mim, muito rápido eu perdoo. É algo meu, eu não entendo isso, né? Eu não sou... Não dura muito em mim a raiva e a mágoa, né? Mas já tem pessoas, não, que é muito difícil para elas, né? Por que isso? Tem muito a ver com a infância, tá? Tem muito a ver como você foi criado, princípios, valores ali, como é o contexto da sua família, orgulho. Tem muito a ver com isso. Tem muito a ver também com... Se eu pedir perdão, é eu admitir que estou errado. Tem muito a ver com isso.
Então, se você não entende o contexto porque a pessoa não está pedindo perdão, ela também não entende o contexto da necessidade de pedir. Então, muitas vezes a gente precisa explicar para as pessoas detalhadamente a necessidade do pedir perdão. E eu acho interessante que na Bíblia, eu acho que é Mateus 14, 16. Não estou tendo certeza. A gente vê que o perdão está ligado a uma condição. 6,14. 6,14. Ele está ligado a uma condição. Para você ser perdoado, você precisa perdoar. Sim. Você precisa perdoar. Então, essa condição não é, como é que eu vou dizer? Não é negociável. Não é negociável. Você tem que liberar perdão. Eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa e fico carregando mágoas e ressentimentos da família, mas aquela pessoa, ela não é digna do meu perdão. Mas eu também, quando eu não tinha Cristo, eu também não era digna de perdão. Mesmo assim, ele me deu perdão. Por que eu não vou dar perdão para aquela outra pessoa lá, da minha família, para o meu irmão? Uma das coisas também que eu falo muito para os jovens, né? Eu não sinto falta daquilo que eu não conheço. Então, assim, às vezes há uma filosofia do mundo, né? De ter muitos relacionamentos, né? Jovens terem muitos relacionamentos. Não façam isso. Isso traz muitas mágoas e ressentimentos. Mágoas e ressentimentos que eles levam para a vida inteira e levam para dentro dos seus novos relacionamentos, tá? Então, assim, se você escolhe isso aqui, é isso para casar. Os jovens têm que entender isso. Então, não levar aquela filosofia que é do mundo para dentro daquilo que eles querem, do ideal de família deles, né? Essa filosofia aí, eu lembrei de um pastor que ele dizia que o jovem fica que nem beija-flor, né? Já viu o beija-flor, como é que ele fica? Ele vai numa flor, em flor, em flor. Flor em flor. É mais ou menos isso aí para você entender, Só né? que é aquela coisa. Você trouxe a mágoa e ressentimento para alguém e às vezes aquela pessoa não falou. E ela tá carregando aquilo no Sim. outro relacionamento para a vida inteira. Verdade. Isso machuca, isso dói. E não é o desejo de Deus que nós venhamos a machucar e a magoar ninguém. Agora a senhora falou de ela trazer de outro relacionamento. O jovem adolescente, né, vamos dizer assim, ele está ali tendo um relacionamento com uma pessoa, ele pode trazer dos pais, um relacionamento dos pais? Pode. Porque a senhora falou da infância, né? Pode. Tem sim. tudo a ver com a infância. De repente ele traz, e ele tenta transferir ali, ele faz uma transferência, né, para aquele relacionamento agora que ele está tentando construir para uma vida conjugal. Alguma coisa que aconteceu lá no passado com os pais? Pode, para justificar os pais. Por exemplo, os pais, eles não tinham determinada atitude correta como casal, né? Vamos supor, era um pai abusivo. Certo. E ele acaba sendo um esposo abusivo para justificar esse pai. Para não reconhecer que esse pai não foi um pai bom. Tá? Aí ele acaba tendo o mesmo tipo de comportamento do pai. A mãe negligente com o filho, quando essa mãe for casar e ter um filho, vai ser negligente com o filho dela também por conta disso. Só que isso depende muito dos princípios e valores. Por exemplo, o que a igreja mais trabalha? Família. Né? Uhum. Então, dentro do contexto familiar, todas essas coisas aí podem ser quebradas dentro do contexto da igreja, né? Onde muitas mágoas e ressentimentos podem ser curados ali, né? Onde eu tenho um pai, uma mãe que bebia, que batia e tal. Ai, não sei como pedir perdão desse pai, dessa mãe. Que difícil, né? Mas você chegar lá, pai, ó, independente de qualquer coisa, eu vou te pedir perdão. Não é fácil, é muito difícil. Muito difícil. Mas tendo uma terceira pessoa ali para intermediar essa situação é muito importante. Por isso que os líderes, eles precisam ter muito domínio próprio. Porque eles precisam estar ali dentro dessa situação para intermediar. Agora, às vezes não falou é uma só coisa o interessante. jovem sozinho. Às vezes o líder tem que estar ali junto naquela pergunta. Como que a gente vai resolver? O líder, ele está junto. Ele vai junto. Ele fala, eu estou aqui com você. É eu, você e Cristo. Você não está só.
Tem que ser um modelo de exemplo. De âncora ali, né? Exatamente. De que, ó, esse aqui, né? A forma é dessa forma. Só que às vezes eu acredito que esse pastor já ouviu isso, né? Às vezes a gente tem certas situações que acontecem com a gente, de pessoas, né, que fazem certas coisas, às vezes a pessoa fere, fala alguma coisa, te ataca. E eu não sou muito de revidar. Eu não sou, né? Porque eu entrego nas mãos de Deus, né? Mas tem pessoas que falam assim, mas tu é passivo. Porque as pessoas fazem o que quer e tu deixa pra lá. Será que a gente pode entender como passividade? Eu não sei, eu acredito que não, mas eu não sou uma pessoa que eu não deixo certas coisas me atingir, porque se eu der importância para aquilo, aí aquilo vira algo dentro de mim, né? Então eu prefiro logo... Agora deixa eu aproveitar, uma paz. coisinha aqui, que ele falou, que eu já estava aqui na ponta da língua, né? A senhora falou sobre a igreja. Vamos entrar aqui um pouquinho na igreja e não deixa de ser também, né, o seu comportamento que o senhor tem em relação a lidar com essas situações, né, com esses problemas, com essas dificuldades. Mas, por exemplo, quando o jovem, adolescente ou até mesmo o casal, eu sei que a solução seria sai dessa igreja, né? Já estou me antecipando. Essa é a mais rápida. Para alguns seria, É. né? Que a gente vê que algumas pessoas fazem isso. Mas quando dentro da própria comunidade a gente vê que tem muita gente ferida, né? A gente percebe isso. Muita gente machucada, muita gente com ressentimento. Eu até faço uma confissão aqui para vocês, né? E até ao público, que eu fico muito preocupado, estou falando quando eu passo perto de um irmão na igreja, estou generalizando aqui mesmo, ou até na rua, e aquela pessoa não olha, ela me viu, eu fico preocupado, eu não fico, ele não me olhou, eu estou sofrendo, não, eu fico preocupado com a pessoa, né? É um desabafo, talvez, que eu estou fazendo aqui. Mas aí, voltando... Quem é a pessoa, né? Voltando... Não, isso aqui não é algo direto para uma pessoa. Estou falando de maneira geral. Sim. Geral, que acontece. Acho que vocês já experimentaram isso também, né? Com certeza. A gente está falando da comunidade. E quando a comunidade está... Pegando aí o gancho do Juliano também, né? Quando a comunidade está nesse processo assim de conflito, né? Que a gente vê que tem muito... A pessoa vai para a igreja porque ela quer encontrar um lugar de refúgio, vai no templo, e de repente ela se depara com tudo isso aí lá. O relacionamento dos líderes, o relacionamento dos irmãos. Então. Eu sei que eu lhe joguei agora uma batata bem quente, né? Mas é mais ou menos. Se vire, né? Então, essa batata quente não tem só dentro da igreja, né? Tem dentro das organizações também. Sim. Né? E eu acho que saúde mental, ela tem que estar em todos os lugares. Uhum. Hoje é um assunto que, depois do Covid, então, é super abordado todo tempo. Então, assim, eu penso da seguinte forma. Fazer em grupo, algo em grupo mesmo, onde todas as pessoas tenham a oportunidade de manifestar a opinião delas ali, tá? Onde tem uma dinâmica, onde elas possam se expressar Uma terapia em livremente. grupo? Seria? Não chega a ser uma terapia, tá? Porque uma terapia requer frequência, Certo. tempo, tá? Não chega a ser uma terapia, mas chega a ser, como posso dizer, um momento mesmo onde todos tenham a oportunidade de falar sem estar julgando. Porque as pessoas têm medo do julgamento. Quando tem uma pessoa que ela está direcionando da melhor forma possível esse diálogo, ele flui tranquilamente. Uhum. Todas as vezes que eu conduzi diálogos assim, onde o grupo todo estava ali, era muito interessante, porque cada um abria a boca assim, meu Deus, eu não sabia que fulano estava passando por isso. Certo. Gente, eu não sabia que ele pensava assim de mim. Eu nem sabia que eu tinha feito isso por ele. Foi muito interessante as reações das pessoas diante das outras. Por quê? As pessoas não se falavam, mas não se falavam. Uhum. Era muito superficial. Estavam O reunidos, mas não estavam unidos. Essa é a palavra. Reunidos e não unidos. Uhum. Porque a fala deles era superficial.
não tinha relacionamento. E aí, quando tem uma pessoa que faz toda essa interação e conduz essa conversa, né? Todas as pessoas têm a oportunidade de colocar de uma forma assertiva, né? Vamos falar todos de uma maneira muito delicada, respeitosa aqui, uns com os outros. E a própria pessoa que está direcionando começa o diálogo, né? E vai ali direcionando toda a conversa. Você vai ver que cada um vai se expor de uma maneira muito especial e vai se tratar. Mas as pessoas têm que falar de si mesmo, né? Elas falam de si mesmas. Elas têm necessidade de falar de si. As pessoas têm necessidade de falar de si. Elas só não encontram pessoas que as ouçam. Certo. E sobre a colocação, desculpa que eu acabei atropelando a colocação do Diácono Julian, mas seria interessante porque ele falou dessa questão de ele ser... Se é ou não ser passivo, né, diante dos conflitos. Não, na verdade é que tem muitas pessoas que elas acreditam assim, que... Qual é o ponto que a gente já se torna passivo? No caso, eu procuro assim, eu não fujo de conflitos assim, eu tento deixar os conflitos para o momento que devem ser combatidos, né? Eu sei que tem conflitos, eu acredito que tem coisas que também não podem ser ignoradas também, né? Mas, assim, tem coisas, no caso, se alguém chega comigo, ele me ofende. Eu não levo aquilo pro coração. Não levo. Eu já tento, assim, bloquear aquilo ali. Não, ele deve estar passando algum problema na casa dele. Eu já começo a falar isso pra mim, entendeu? Se a pessoa chega e me ofende... aconteceu uma situação uma vez no trabalho, um rapaz chegou comigo, aí começou a falar um monte de coisa comigo, isso, não sei o quê, e começou a falar isso na frente das pessoas, sabe? Assim, as pessoas olhando ali. Aí, naquele momento, eu ouvindo calado ele falando, né? Falando alto. Aí, quando ele terminou de falar, eu falei pra ele, tá tudo bem contigo, irmão? Aconteceu alguma coisa na tua casa? Tá tudo bem? Aí, quando eu falei aquilo, eu desarmei ele ali naquele momento. Já desarmou. Aí, tinha um rapaz do meu lado que tava olhando aquilo, né? Aí depois ele falou, não, porque aconteceu isso, não sei o quê. Eu falei, olha, se você teve um problema na sua casa, se você quiser, a gente senta ali, a gente conversa. Mas não faça esse papelão que você está fazendo aqui, gritando comigo na frente das pessoas, que está ridículo aqui. Não faça. Se você quiser, a gente conversa, né? Pô, ali eu desarmei ele naquela hora. Até o rapaz que estava vendo, ele chegou depois comigo e ele falou, rapaz, como é que tu faz isso? Se fosse eu, já tinha dado, era bem no meio do... Então, assim, eu criei esse sistema em mim, assim, ó, quando uma pessoa está assim, vindo para cima de mim, eu já falo para mim mesmo, ele está com algum problema. Não é comigo, é ele que tem algum problema. Então, acabou que isso me ajudou muito com o tempo a não levar tudo para o lado pessoal, a entender que se aquela pessoa está daquele jeito é porque ela tem algum problema, ela está passando algo. Né? O que você está falando está certo. Quando a pessoa é muito egocêntrica, né, tudo que os outros falam tem a ver com ela. Então, quando a pessoa já não é tão egocêntrica, não tem esse centro para ela, ela fala, não, nem sempre tem a ver comigo. Tem mais a ver com o outro. O que está acontecendo com aquela outra pessoa que ela veio com esse perfil para cima de mim? Aí você pega e fala, você falou uma coisa que ninguém chegou com ela para falar. O que está acontecendo com você? Você precisa da minha ajuda? Por que você está assim? Você quer conversar? E é o que as pessoas não fazem. Elas não chamam as pessoas para conversar, né? Eu vejo, assim, que os jovens, eles têm essa dificuldade de expressar emoções, sentimentos, de falar. Eles têm que ter um nível de confiança na pessoa diferente para falar. Até porque tem pais que não conversam com jovens nem com crianças. A mentalidade é celular. Se eu for num restaurante hoje, Sim. eu estou vendo uma criança e 3 pessoas no celular. Mas é verdade. Aí a criança falou alguma coisa, dão o celular para ela. Os jovens são 3 adultos e um jovem no celular. Você está entendendo? São 3 adultos ali com o celular. Então, assim, eles não trabalham diálogo. Aí, se eu chego na igreja, que é onde eu preciso de diálogo, é onde vão me trazer o diálogo, não tem diálogo, para onde é que eu vou? Eu vi, só abrir um parênteses rapidinho que ela está falando, eu vi um dia desses uma sátira, né, sobre isso, né, de que
as crianças, né, os jovens dentro de casa, às vezes eles não têm mais conversa, eles não têm mais o incentivo, eles não têm mais assim aquela como é que se diz assim, aquela empatia junto com os pais ali. Exatamente. E aí, tipo, aí mostra uma criança, né? Ela chega com a mãe dela, olha, mãe, isso aqui. A mãe dela, meu filho, eu tô ocupado aqui, não sei o quê. Aí chega com o pai, tu só faz errado, tu é um burro, tu é isso, tu é aquilo. Aí o menino vai lá no videogame, quando ele tá jogando, aí ele termina, aí aparece bem assim lá, você é incrível, você venceu, você é espetacular. Aí a criança vê aquilo, ela fala, poxa, é aqui que eu vou ficar. Me incentivando. É aqui que eu vou ficar, porque ali fora eu sou um nada. Mas quando eu sento aqui, eu pego meu videogame, eu pego meu celular... Ele me incentiva a estar aí aqui, olha, ele. você conseguiu, você é sensacional, você é o melhor, né? Você é Então, campeão. você é um campeão, então... Você ultrapassou o nível. Então isso é algo que, às vezes, por isso que tem muitos jovens que eles, às vezes, se... E essas palavras deveriam ser Ditas pelos ditas por pais, nós, né? Até E mesmo... muitas vezes não é essas palavras que são ditas, né? Sim, Tá indo pra igreja pra quê? sim. Não vi diferença em você. E a senhora sabe que o senhor falou uma coisa interessante, não é o assunto nosso aqui, mas tem a ver com saúde mental. Porque, inclusive, tem o pessoal, nada contra os coaches, tá? Mas vou pegar aqui, já foi assunto nosso. Por isso que esse pessoal tem sucesso, né? Dentro das igrejas. Porque eles falam o que as pessoas querem. Na verdade, nem querem. Necessitam. ouvir. Exatamente, né? Não que as pessoas precisam ouvir, né? Precisam. Elas precisam ouvir isso, mas elas precisam ouvir a verdade. Aí já é o problema dos coaches dentro da igreja. Também a gente né? não pode pintar um mundo Exatamente. perfeito, Real. né? Tipo, você só vai ser vencedor. Não, eu acho Sim. que você também precisa falar, olha, a própria Bíblia fala, Sim, que fala, sim. no mundo vocês vão ter aflição, né? Mas tá tem tudo bom bem. ânimo. Eu tá venci, tudo então bem. vocês vão vencer tá tudo também, bem. né? É. Então, entre as lutas e as vitórias, sempre a gente tem que ter o equilíbrio, né? E você vai ter problema com relacionamentos, e quando você vai lá, conversa, você evolui, você fica melhor, E isso é importante, você só não vai ter sempre coisas boas. Exatamente. Você vai se frustrar e tá tudo bem. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Aflições. Você Mas vai ter tende- sempre tristeza, você vai ter alegria, você vai ter mágoas, ressentimentos, mas você vai ter perdão. E a Olha que questão é coisa superar, maravilhosa. né? É Conseguir superar. superar isso aí. Exatamente isso. Porque nós vamos ter isso, né? Mas a gente tem que entender que a gente vai superar. A gente cai, mas a gente tem que se levantar. Não Sim. pode ficar prostrado, né? Sim. E é disso, né? Que a gente está falando hoje aqui. Você que está assistindo esse programa, a gente espera em Deus, em Cristo, que esse tema seja importante para a tua vida, que você seja ajudado. Amém? Amém. Nós estamos chegando Ao final. ao né? final do nosso programa e já agradecido a Deus pela vida da nossa psicóloga, Ramire. Obrigada. Muito bom tê-la aqui conosco. Já com o Julian aí compartilhando suas experiências. Nós estamos aqui compartilhando as nossas experiências com você, esperando, como nós já falamos, em Deus, que Deus venha lhe ajudar e que nós também possamos lhe ajudar. Agora, psicóloga, só para a gente já fechar aqui, já estamos chegando no final, a gente queria ouvir assim, um conselho da sua parte, né, para essas pessoas. Eu sei que você já deu vários conselhos hoje, já tem mais um resumão, né? Específico. Bem assim, específico bem- para essas pessoas, porque, como eu lhe falei, quando eu trouxe aqui em pauta a questão da igreja, que a gente é pastor, Julian trabalha também com grupos de pessoas, eu trabalho com um grupo de jovens muito grande da nossa igreja, e a gente convive com os nossos irmãos, né? E a gente vê que tem muita gente ferida dentro da igreja, e dentro do que nós estamos falando aqui, a gente pode entender que às vezes não é quem feriu, mas é a pessoa, né? Como é que ela vai lidar com isso? Então, qual é o conselho, além de muitos outros conselhos que a senhora já deu hoje aqui, né? Eu acho que o conselho principal, né, é domínio próprio e autoconhecimento. Quando você se conhece, você usa de toda a potencialidade para liberar perdão. Eu vejo que é dessa forma. E você chegar e falar com as pessoas mais próximas, quando você tem dificuldade, pedir ajuda.
psicologia, ao meu ver, você tá ali sempre junto para aquele que pede ajuda. É isso. Amém. Amém. Jaco Julián, o que o senhor fala aí, palavras sábias também? Eu acredito que, olha, quando eu falei aqui, mas quando eu disse, né, das minhas técnicas, né, que eu uso, né, claro que claro que existem alguns momentos que a gente, de frente a alguns confrontos, a gente, em alguns momentos também tem os nossos momentos acalorados, né, mas eu acredito que quando nós buscamos nos conhecer, e quando nós entendemos que o grande problema, às vezes, não está em nós, Sim. está nas pessoas. Então, quando você encontrar uma pessoa que, às vezes, está ranzinza, né, vive com raiva de todo mundo, né, não leve para o lado pessoal aquele momento, uma ofensa, alguma coisa. Né? Ore por ela, né, pergunte dela se está tudo bem, pergunte dela se ela precisa de ajuda, porque eu acredito que é muito fácil a gente cantar, é muito fácil a gente cantar os hinos, que Jesus é isso e aquilo, a gente lê a Bíblia, só que a gente não quer colocar em prática aquilo que está escrito. Né? Então, quando Jesus fala que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, trate a outra pessoa como você queria ser tratada. Né? Então, nós devemos amar. Né? Lá em 1 Coríntios capítulo 13, né, o apóstolo Paulo fala o quê? Que tudo aquilo que tem ao redor, aquilo que nos permeia, na igreja, os dons, né, o conhecimento, tudo aquilo, nada se compara ao amor. O amor, ele é o principal. Então, eu acredito que, se tratando de mágoas, se tratando do ressentimento, eu acredito que o caminho é o perdão e o amor. Então, que nós possamos amar mais e perdoar mais. Psicólogo Ramile, palavras finais também? Aquelas anteriores não foram palavras finais, é agora. As considerações, né? São agora. Considerações finais. Primeiro que eu quero agradecer por estar vindo de novo aqui, tendo essa oportunidade, né? De vencer todas as minhas dificuldades também, né? Que vocês estão me ajudando, tendo a oportunidade de estar levando um pouco de conhecimento para as pessoas. Quem queira falar comigo também, pode estar entrando em contato comigo pelo Instagram, tá? Não estou em clínicas. Pode deixar o arroba aí para os irmãos aí, pode falar para eles. psi.raimile Rebouças, tá? Palestras, se quiserem me convidar, posso ir, tá? Ajudando em várias igrejas, tá? Sou como psicóloga cristã, eu posso estar sempre ali, alerta, auxiliando, levando a palavra de Deus. Amém. Amém. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Obrigada. Né? Mais um programa DJCast. E muito obrigado. Também o filhão tá ali, o maridão aqui fora, né? Meu filho, meu esposo. Estão na expectativa. São meus maiores fãs. Que bênção, né? Estou na intercessão ali. Então, quiser mandar um alô para ele. Um abraço para o meu esposo maravilhoso, meu filho incrível. São maravilhosos. Amém. Está escrito aqui na palavra de Deus, em Filipenses 2 e o verso 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, quero deixar aqui essa palavra, dizer que o nosso Senhor Jesus, ele deixou a sua glória, tomou a forma de homem para receber a humilhação, né? E essa humilhação foi até a morte de cruz. Ou seja, quando ele estava lá na cruz pregado, e todos estavam odiando ele, e até mesmo blasfemando contra ele, contra a sua missão que ele tinha vindo fazer aqui na terra, as palavras de Jesus, entre as 7 frases que ele pronunciou na cruz pregada, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Às vezes as pessoas que de repente te ofendeu, te magoou, ela está descarregando, né, algum problema que ela está passando, e ela nem sabe o que está fazendo. É verdade. É verdade. Então, é como nós já falamos aqui.
talvez não seja você, seja a pessoa. Então, não deixe isso descer do seu coração. E tome um exemplo aqui, tenha o mesmo sentimento que Jesus teve. Jesus teve sentimento de olhar para as pessoas e ter compaixão. Jesus tinha aquele sentimento de procurar saber o que as pessoas estavam passando, o que as pessoas elas precisavam realmente, né? Não massagear o ego, né? Tem muito massageador de ego aí, né? Tem amaciante de carne, tem amaciante de ego também, né? Então, tem tudo isso aí. Tem amaciante de roupa. De roupa. E aí, não é isso. Jesus não era isso, quando ele esteve aqui na Terra. Mas Jesus procurava ver a real necessidade das pessoas. Então, se essa pessoa te machucou, te ofendeu, falou algo... Ah, pastor, mas não fui eu que fiz. Por que eu tenho que ir lá com essa pessoa? Vá. A própria Bíblia fala que a gente tem que pagar o mal com o bem. E assim a gente vai estar mutuando brasas vivas na cabeça da pessoa. Tem uma história aí, né, teológica sobre isso, a gente não vai falar agora. Você vai pesquisar. Mas, enfim, entenda isso. O sentimento que Jesus teve foi um sentimento de amor, de procurar ver a necessidade das pessoas. Então, tenha esse sentimento. Não deixe que as mágoas, os ressentimentos, estou usando aqui no plural, porque às vezes tem as pessoas que têm muitas mágoas, não têm sentimento, elas prejudiquem a sua saúde mental. Tenha saúde mental. Não deixe que isso venha trazer males para a tua alma, mas vença todo o mal com bem, diz a Bíblia. E assim Deus vai continuar te abençoando e abençoando todos nós, em nome de Jesus. E mesmo se você estiver em grupo e você está tendo dificuldade de estar nesse grupo, quem sabe até está com ali já partindo para um transtorno de pânico, né? Tem crise de pânico, procure ajuda. A psicóloga falou aqui uma coisa muito importante, entre muitas coisas que ela falou, ela disse que a primeira pessoa tem que reconhecer que tem um problema, né? Sim. Então reconheça que você tem um problema, que você precisa de ajuda, converse com alguém, e com certeza você vai estar com a saúde perfeita mental, para a glória do nome do Senhor. Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos agora orar, agradecer, né? É isso? Isso aí, vamos orar agora, vamos clamar, né? Vamos aproveitar e vamos orar, né? Pelas pessoas que, quem sabe, estão passando por esses problemas, para que o Senhor venha agir na vida delas e dar direção. E nós estamos aqui tentando lhe direcionar também, no nome de Jesus. Vamos orar. Querido Senhor, Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado por esta manhã, por mais um programa DJCast, Senhor. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de falar, Senhor, daquilo que muitas pessoas estão necessitadas, Senhor. Louvamos a Ti pela vida da psicóloga que está aqui conosco nesse dia, pela vida do diácono Julián, pelas experiências que ele colocou aqui, e por todos, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que grandes são as lutas dessas pessoas, e para nós estarmos aqui nessa manhã, nós tivemos várias dificuldades, Senhor, contratempos, mas Tu nos permitiste, Senhor. E por isso nós oramos agora pela vida dessas pessoas que estão passando por esse cenário tão difícil. Deus, que elas possam entender que elas têm um problema, que elas precisam perdoar, que elas precisam buscar ajuda. Ajuda o meu irmão, minha irmã, ajuda essa família, Senhor. Traz paz nessa casa, traz paz nessa igreja, traz paz nessa comunidade, traz paz nesse relacionamento, e que assim o Teu nome seja glorificado, Pai. Nós oramos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então ficamos por aqui. Mais um programa DJCast, foi muito bom ter você conosco. Lembrando que no próximo programa estaremos aqui, no mesmo horário, nesse mesmo canal. DJCast para você, um abraço, a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe.